Bom dia a todos, a todas. Nós estamos aqui para dar continuidade à Comissão Especial de Estudos que foi criada para analisar e atualizar as legislações municipais que criaram e instituíram os conselhos municipais da cidade de Ribeirão Preto. Essa comissão é presidida por mim, vereadora Glaucia Berenice, vereador João Batista e vereador Fabiano Guimarães. Nesta manhã nós convidamos o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Conselho Municipal de Moradia Popular para fazer suas considerações sobre a funcionalidade, a necessidade de adequação à legislação desses conselhos. Agradeço também a presença do assessor Ney, que está representando o vereador Maurício Gasparini, que não pôde estar presente conosco aqui nesta manhã. Passar a palavra ao vereador João Batista para as considerações iniciais. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara, meu bom dia. Com muita alegria que novamente nos reunimos aqui, como diz a Glaucia, para juntos avaliarmos, aprofundarmos um pouco sobre a atualização dos conselhos. E hoje, Conselho da Moradia e Conselho do Meio Ambiente. Dois pontos importantíssimos para ouvirmos, avaliarmos e juntos construirmos aquilo que a nossa cidade anseia, aquilo que a nossa cidade, no momento, necessita como prioridades. Então, bom dia, que possamos ter aqui uma boa reunião. Obrigado, vereador. Nós temos hoje a grata satisfação de receber o nosso secretário municipal do Meio Ambiente, na verdade, uma grande autoridade na área da defesa do meio ambiente, o senhor Otávio Cano. Gostaria que o senhor pudesse se assentar à mesa para que a gente possa conversar sobre o Conselho Municipal. O Cano, essa comissão, como eu disse a início, ela foi criada porque muitos conselhos eles têm uma legislação já antiga, da época em que se decidiu pela participação popular e a criação dos conselhos a partir da nossa Constituição Federal. E desde então, alguns conselhos não sofreram atualização, adequações, e a própria prática do conselho requer mudança na representatividade, em algumas questões também até que possibilitem o trabalho do conselho. Em termos de infraestrutura, de pessoal, de apoio logístico do poder público, atribuições, competências, porque às vezes existem alterações em leis federais, estaduais, que precisam ser adequadas à nossa lei municipal. Então, nós já ouvimos os conselhos da área da assistência social, da área da saúde, da área da educação, e agora vamos nos últimos conselhos, o Conselho do Meio Ambiente e da Moradia, que são políticas públicas de suma importância para o nosso município. Então, nós gostaríamos de ouvi-lo com relação ao que o senhor tem percebido nesse pouco tempo, enquanto gestor aí do Conselho, como o Conselho tem funcionado, se a lei ela realmente tem estado de acordo com a demanda e com a característica do trabalho aqui de Ribeirão Preto. Nós gostaríamos de ouvir para poder contribuir, em termos da nossa legislação aqui, para melhorar o trabalho do Conselho. Muito bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite feito pela vereadora Glaucia e pelo vereador João Batista. A questão dos conselhos, eu acho que hoje, no mundo moderno, os conselhos devem ser deliberativos. Há necessidade de uma atualização de legislação, mesmo porque tem algumas questões, por exemplo, que eu acho difícil de trabalhar, porque, como a vereadora Glaucia falou, eu trabalhei em órgão do Estado, trabalho no órgão do Estado há 39 anos. E o maior conselho que a gente tem no Estado de São Paulo é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, e que é presidido pelo secretário do Meio Ambiente. Na ausência dele, quem toca a reunião é alguém designado por ele.
ou algum membro da secretaria, ou secretário adjunto, ou uma outra pessoa. Porque na Constituição dos Conselhos Municipais, eu vejo que a gente tem um vice-presidente e, na ausência do presidente, é ele que toca. Eu acho que o Conselho tem que ter um presidente, um secretário executivo e os membros do Conselho. Não tem que ter vice-presidência, essas coisas, porque não é um comitê, é um conselho definido por lei, né? Então o CONAMA funciona desse jeito, né, que é o maior conselho que tem no Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, uma estruturação assim. O Conselho do Ministério das Cidades funciona dessa mesma forma, porque o presidente do Conselho, veja bem, ele não tem o direito de voto, a não ser o voto de Minerva, caso haja um empate, certo? Você não vota, e eu acho que isso é interessante, você deixar, a hora que eu coloco um vice-presidente, ele comanda a reunião, ele tem direito a voto, como membro do Conselho. Então, fica meio esquisito depois ele ter 2 votos, né? Então, eu sou de opinião que deve ser mudada essa composição. E eu acho outra coisa que também nós precisamos fazer dentro dos conselhos, é uma rotatividade da sociedade civil. Por exemplo, desde que eu me conheço por gente, tem organizações não governamentais que estão no conselho. E eles não mudam de opinião ao longo do tempo, com a evolução, com a modernização, com os estudos que são feitos. Eles se apegam a estudos de 10, 15 anos atrás, e aí você torna a discussão dentro de um debate inócuo. Quando você tem o revezamento da sociedade civil, além do que nós estamos dando oportunidade para outros segmentos participarem do conselho. Não sempre os mesmos segmentos. Né? Porque, por exemplo, por que participa-se do SCAM, mas por que você não pode revezar, por exemplo, com a Associação de Engenharia dentro de um conselho? Que eles têm a mesma importância perante a sociedade, perante o desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que nós precisamos mudar nesse aspecto, ter uma rotatividade a cada 2 anos, no mínimo, no conselho, né? Porque senão fica muito difícil, né? Por exemplo, no CONSEMA, as organizações não governamentais, existe um rodízio. Você tem um representante da sociedade civil, você tem os representantes do Ministério Público, tem representantes de outros partes do segmento social, das universidades, tudo. Mas você tem que ter um revezamento para poder ter também, atender os anseios, não só de alguns segmentos. E eu acho que se é uma instância democrática, nós precisamos ter essa possibilidade de ter um revezamento dos membros do Conselho. Na lei, né, que criou o Conselho, de 93, né? Aí ela estabelece que, na verdade, né, são 7, no inciso 7º, que os representantes da sociedade civil legalmente constituídos, tais como entidades ambientalistas, sindicatos, associações de classe, associações de moradores, universidades, clubes de serviço e outros, né? Então, há uma gama de possibilidades, né, de representação dentro do Conselho, né? E, na verdade, eu acho que a gente precisaria de pensar em termos até do edital e a visibilidade que venha a se dar ao processo eleitoral, porque muitas vezes o que a gente percebe que a sociedade em geral, ela não sabe do processo eleitoral, né? Fica ali no restrito grupo dos que já são conselheiros. Mas né? O vereador Glaucio e o vereador João Batista, eu acho que se a gente estabelecesse, além do chamamento público que nós temos que fazer para uma eleição do novo conselho, a gente estabelecesse um prazo de mandato para cada. Por exemplo, ele fica 2 anos. Uma recondução daí 2 anos. Porque senão a gente não altera a composição do conselho.
né? São sempre os mesmos, né? Assim, a gente olha para o conselho e você vê que tem membro que sempre foi do conselho. Isso não é saudável para a sociedade. Eu faço uma pergunta, por exemplo, será que a associação de bairro dos moradores da Zona Leste, que você tem um problema do aquífero Guarani, da ocupação que deve ter a região de uma forma planejada para que a gente não tenha o que ocorreu em várias regiões de invasões e empreendimentos sem infraestrutura de saneamento, de transporte e essas coisas. Nós vamos querer isso ou queremos ocupação organizada? Qual é a posição do pessoal? Eu nunca vi uma manifestação oficial dos moradores da Zona Leste. A expansão que está tendo na Zona Norte, os impactos que você pode ter no viário, nós também não estamos ouvindo o pessoal ali do Ipiranga, dos moradores de um corredor que a gente tem, que é Dom Pedro. Nós não damos chance, oportunidade para eles. Quando a gente aprova um empreendimento de grande porte, que a gente leva a discussão para o CONDEMA, a aprovação do Haram, né? Eles não têm como se manifestar. Qual o canal que eles têm para se manifestar? Um canal seria exatamente o conselho. Certo? Eu sou da opinião que realmente, vereadora, a gente tem que fazer um chamamento público, fazer uma publicação nos principais veículos de comunicação de Ribeirão Preto, e na mídia, em televisão e rádio, e fazer essa divulgação, pedir um espaço para divulgar, que é importante a participação da sociedade civil dentro do conselho. Eu concordo com o senhor, porque nós temos dentro em alguns conselhos, a possibilidade de recondução, né? Uma recondução. Então nós precisamos de socializar um pouquinho mais, né? E tem uma questão que, dentro dos próprios conselhos, eu não sei se no regimento interno do Conselho do Meio Ambiente, diz a possibilidade dos grupos temáticos, né? Porque ainda que a pessoa não tenha assento como conselheiro, ele ainda pode contribuir, porque ele tem um acúmulo de conhecimento, experiência, e ele pode contribuir nos grupos temáticos, né? São assuntos específicos que cada conselho pode trabalhar e trabalha, mas não, ele não vai deixar de ser um membro do conselho, mas ainda vai atuar na defesa do meio ambiente. Então existem essas outras possibilidades que precisam ser exploradas, né? Concordo plenamente. Eu acho que quando você cria dentro de um conselho um grupo temático sobre um assunto X, porque eu acho que cabe também ao pessoal que faz parte desse grupo temático convidar pessoas com experiência, universidade, ou uma pessoa de reconhecido saber, né, para participar e dar uma orientação do que fazer naquele assunto, sabe? Então, isso é muito importante. Por exemplo, dentro da minha experiência da CETESB, tem alguns assuntos que nós, técnicos da CETESB, não temos domínio. A gente convida o IPT, convidava o Instituto Geológico, Fundação Florestal, para poder dar opinião naquilo que a gente tem que fazer, certo? Porque você faz com muito mais segurança, muito mais respaldo. O que é mais importante, você dá uma segurança jurídica para aquele que tiver a intenção de investir na cidade, certo? Porque a pior coisa que tem para alguém é não ter segurança jurídica. Se a gente tiver o respaldo, por exemplo, das universidades, me estranha muito que as universidades de Ribeirão Preto, a USP, a Unip, não participem do conselho também. Será que eles sabem da existência do conselho? Será que algum dia foram convidados para participar do conselho? Universidades privadas.
mas eu digo assim, por exemplo. Porque no conselho que eu participei, já fui presidente, a gente tinha pouca participação. Às vezes, apesar da universidade ter assento, eles não participavam, né? Eles não vinham na reunião. Não pode pegar a lista de chamada lá, acho que foi no dia da posse e depois em algum, muito pouco, muito ausente, né? Então é lamentável mesmo, tanto que eles podem contribuir. Não, exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer esse chamamento para que a gente possa ter uma contribuição maior, porque todos nós esquecemos que, independente do conselho XYZ, nós moramos em Ribeirão. E que esses conselhos vêm exatamente para dar algumas diretrizes dos trabalhos, para deliberar algumas coisas que a administração possa fazer. Certo? E a gente precisa da participação da sociedade civil como um todo. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco delicada. Pois não. Alguns conselhos, eles têm, no caso do Conselho de Moradia Popular, também tem a mesma linha, né? Que foi uma alteração da lei na gestão da Darcy Vera, que coloca que o presidente do conselho sempre será o secretário do Meio Ambiente, assim como o presidente do Conselho de Moradia Popular deve ser o presidente, o superintendente, né, da Coab. Então, o gestor, ele sempre vai ser presidente do conselho. E em alguns conselhos há uma alternância, né? O vice-presidente da sociedade civil, eles vão alternando na presidência do conselho. E o senhor acha que esse tipo de condução, dentro de um processo, e até o entendimento, né, a concepção dos conselhos municipais, da divisão de poderes, da sociedade civil poder ajudar na formulação das políticas públicas, sempre estando um membro do executivo, não pode tolher a participação popular da sociedade civil? Eu penso que não. Sabe por quê? Porque, na verdade, o presidente do conselho, né, seja o presidente da Coab, seja o secretário do Meio Ambiente, seja o secretário de Planejamento, ele tem que acatar as decisões do conselho. Certo? Ele tem por função acatar as decisões e encaminhar para a administração aquelas sugestões do conselho. Aí cabe ao executivo acatar ou não a decisão do conselho. Eu vejo que, como eu disse no começo, os grandes conselhos que a gente tem na área ambiental, todas elas são presididas ou pelo ministro, no caso do CONAMA, ou pelos secretários, no caso dos CONSEMA. Né? E, na ausência do secretário ou do ministro, ou é o secretário adjunto, que normalmente ocorre participar, ou então ele designa alguém para ter. O que nós não temos dentro dos nossos conselhos é um secretário executivo. Você faz uma eleição, você escolhe um vice-presidente, um secretário. Agora, o secretário, se você for analisar direitinho, competiria a ele fazer as atas de reunião, as convocações das reuniões, e isso não ocorre. Então, para que eu tenho um cargo na composição do conselho de um secretário executivo se ele não exerce a tarefa de secretário? Então é melhor a gente pegar, por exemplo, no CONDEMA, eu como presidente do CONDEMA, designar alguém da Secretaria do Meio Ambiente para fazer parte da Secretaria Executiva. Porque ela vai cuidar da elaboração das atas, das convocações, encaminhar toda a documentação que se fizer necessário. E o secretário executivo, na composição que existe hoje, qual a função dele? Você foi presidente do conselho, vereador. Não era uma secretária sua que tocava tudo? E você tinha o secretário executivo. A próxima pergunta era justamente essa, né? Vocês têm uma sede, né, onde se reúnem, mas também
para toda essa parte de operacionalização do Conselho, né? Que existem as plenárias, né? Mas existem várias demandas administrativas que, ao nosso entender, que a gente tem conversado muito aqui com cada conselho, é preciso que tenha minimamente uma estrutura administrativa para a demanda do Conselho. Hoje o Conselho tem, onde que ele se reúne, tem um local onde ficam os arquivos, tem conselho que cada presidente carregava sua pasta, né, das atas, e aí depois mudava a presidência, tinha que quase entrar com mandado de segurança para devolver, né? Como que funciona o Conselho do Meio Ambiente? O Conselho de Defesa do Meio Ambiente, as nossas reuniões são num anfiteatro, uma sala que a gente tem no Bosque, que é própria para reunião já. E nós temos, quem faz a secretaria para mim é um funcionário da Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos todos os arquivos dentro da Secretaria do Meio Ambiente. E por se tratar de documentos públicos, qualquer cidadão tem direito a ter visto esses documentos e, no meu modo de entender, e eu procedo dessa forma, eu acho que alguém quiser ter vista, pede vista, vai lá, senta, olha e não tem problema nenhum. Porque isso é um princípio que a gente tem que ter de transparência dos trabalhos feitos dentro de uma administração. Mas não tem um funcionário designado só para isso? Não, vai ficar ali atendendo só o Conselho? Não, porque o Conselho ela não tem essa gama de trabalho, essa demanda necessária. Então eu aproveito uma funcionária, então ela faz as convocações, faz os encaminhamentos, tudo que fizerem necessários, mas também ajuda no desenvolvimento do trabalho da Secretaria. Isso. Tá certo. Alguma pergunta, vereador? As reuniões do Conselho do Defesa do Meio Ambiente, elas acontecem periodicamente falando, quanto tempo assim? As reuniões do Conselho é uma vez por mês, normalmente nas segundas quartas-feiras do mês, segunda quarta-feira do mês, né? Por exemplo, ontem nós tivemos uma reunião do Conselho, porque nós tivemos foi a segunda quarta-feira, né? Sim. Eu pergunto porque, como nós estamos hoje, né, ao vivo, muitas pessoas perguntam, mas isso acontece aonde? Como, né? Então nós já vamos repetir o local, então, só para as pessoas saberem. Lá no Bosque, na sala de reuniões que a gente tem dentro do Bosque, elas acontecem as segundas quartas-feiras de todos os meses, a partir das 16 horas. Curiosamente, só para informação para os telespectadores da TV Câmara, na reunião de agosto esteve presente o vereador Renato Goloto. Ontem nós tivemos a presença da TV Clube na reunião, certo? Para a gente poder exatamente ter uma divulgação. E até nós pedimos para o pessoal da comunicação, vou entrar em contato com o Guto para fazer um trabalho junto ao Conselho para a gente divulgar mais. Acho que isso é importante você ter. E nós publicamos, todas as vezes que tem reunião, nós publicamos. Fazemos publicação que vai ter a reunião. Sim. A pergunta que eu acabo de fazer é porque o meio ambiente hoje é um assunto de pauta em todos os lugares, né? Todos os jornais, você pode ser a escrita, falado, você vai ver que está falando sobre o meio ambiente. Então hoje, tendo a presença do secretário, né, é um momento rico aqui na Câmara Municipal. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão do outro lado agora falando, nossa, como eu gostaria de estar para perguntar isso pro Cano e tal. Então já com essa publicação maior, né, que vocês já fazem, mas buscando mais, as pessoas terão condições para acompanhar os resultados, o diálogo de vocês, né, saber o trabalho como está andando. Isso é muito bom. Até parabenizo por isso, tá? E se for possível, a gente estar com vocês em nas próximas reuniões, né, Glaucio? A gente acompanhar e ver o desenvolvimento do trabalho de vocês. Eu agradeço os elogios, mas o elogio se deve a todo o corpo do Conselho, que são pessoas que têm preocupação com a questão ambiental aqui na nossa cidade, né? E hoje
vereador e vereadora, acho que nós temos que pensar na questão ambiental como região metropolitana, né? Tem algumas ações que nós vamos ter que fazer. Eu acho que tem que ser capitaneada por Ribeirão Preto, que é a maior cidade da região metropolitana de Ribeirão, ditar algumas regras para a região metropolitana. Porque o tema de meio ambiente hoje, ele não é um tema restrito à Secretaria do Meio Ambiente. Ele é um assunto transversal, né? Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, nós temos a questão dos resíduos sólidos, que está na Coordenadoria de Limpeza Urbana, mas a Secretaria do Meio Ambiente acaba sendo envolvida. Nós temos o problema de tratamento de esgoto, mas nós também somos questionados. Nós temos a questão das moradias, porque são de interesse público, né, que o Dr. Ortega e hoje o meu querido amigo Nilson Baroni, eles vão querer agilidade na implantação desses empreendimentos. Eu acho que nós temos a obrigação de contribuir, porque se trata de um benefício para a sociedade. E eu deixo claro para os telespectadores, para as duas autoridades aqui presentes, que eu tenho por filosofia dizer que o meio ambiente existe, não é para dizer não, é para a gente buscar soluções legais que possam viabilizar um empreendimento. Porque quando eu penso no empreendimento, seja ele de obra social, seja um loteamento, uma diretriz para a implantação de uma indústria, nós temos que pensar que isso vai beneficiar a cidade com arrecadação, geração de emprego, certo? E isso é muito importante. Além do que, nós temos que pensar em outra coisa. Felizmente, hoje a gente não tem uma inflação galopante, como nós já tivemos no passado, né, João Batista, vereador? Todo empreendimento, o cara faz um orçamento e uma projeção. Então, quanto mais demorar o licenciamento, ele vai descapitalizando. Será que quando licenciar aquilo que ele havia previsto é o suficiente para fazer o empreendimento? Com certeza não. Certo? Então a gente tem que pensar nesses termos, né? Para você poder beneficiar a cidade. Certo? Eu acho que esse é o papel do gestor público. Eu acho que nós temos que pensar dessa maneira, né? Para poder ajudar realmente o cidadão da nossa cidade. Secretária, nós vamos pedir para o senhor, né, não dá tempo de ler aqui, são 17 itens da competência, né, do CONDEMA, que foram estabelecidos na lei de 93. Depois nós tivemos leis complementares, mas elas não mudam as competências do CONDEMA. E nós queremos deixar essa comissão à disposição para que o senhor, se tiver alguma sugestão de alteração na legislação, das atribuições, da competência, ampliar ou restringir dentro daquilo que, né, de 93, nós tivemos um grande avanço na área, nas legislações. Imagina, e a questão ambiental teve um avanço, né, imprescindível que a gente faça agora essa nossa adequação. Então, como eu disse no início, eu acho que o senhor é uma grande referência, uma autoridade reconhecida internacionalmente na área. A gente Ribeirão tem, sim, um privilégio de ter o senhor nos seus quadros, então a gente gostaria muito de poder contar, né, colocar essa comissão à disposição de todas aquilo que for feito em termos de, no final, né, de tudo aquilo que nós ouvimos, nós vamos fazer uma indicação ao prefeito para algumas alterações, desde o caráter deliberativo, a questão da composição, ano de mandato, competências, vários conselhos aqui trouxeram as demandas, então nós queremos nos colocar à disposição também. Vereador, eu vou pegar as atribuições do conselho, eu vou ler com carinho, vou sentar com o pessoal da secretaria, discutir com meus pares dentro da secretaria e a gente vai encaminhar uma sugestão, mas eu acho que a composição e a forma de como é feita hoje precisa ser alterada realmente, sabe? Eu acho que uma coisa que eu ouvi aí, eu conversando com o nosso diretor, o Zé Roberto,
que teve no passado, não esquecer o passado um pouco, mas teve Haram que foi aprovado sem passar pelo CONDEMA, né? Isso é um absurdo. Como que a sociedade civil não vai ouvir a aprovação do empreendimento pela Secretaria do Meio Ambiente, que é objeto de estudo de impacto ambiental? Então, a decisão interna nossa, aí, com nossos diretores, os membros, foi que todo Haram, antes de a gente encaminhar a aprovação, o CONDEMA tem que se manifestar. O senhor pode explicar para quem está nos ouvindo o que é Haram? O Haram é um estudo de impacto ambiental devido à implantação de um empreendimento. Quais são os impactos que ele vai trazer no sistema viário, os impactos de supressão de vegetação. Ele vai ter que fazer, se suprimir vegetação, fazer uma compensação ambiental, que normalmente é de 25 árvores por cada uma derrubada, né? A gente estuda o problema de áreas verdes que aquele empreendimento tem que ter, de áreas institucionais, qual a área permeável que a gente vai manter, que por lei hoje se estabelece que são 20%, mas aqui na zona leste de Ribeirão Preto nós temos empreendimentos que já foram feitos com 40% de área permeável, que é exatamente para facilitar a questão da recarga. Então isso tudo a gente analisa, né? Quais são os impactos, por exemplo, das águas pluviais que ocorrem, se nós vamos ter que fazer uma represa, fazer uma cacima, alguma coisa para reter, para não criar um impacto num curso d'água, que quanto mais a gente permeabiliza o solo, mais água a gente tem para os cursos d'água, podendo ter enchente. Então tudo isso a gente analisa nesse Haram, que é o relatório ambiental do meio ambiente, né? A gente faz dentro desse sistema para poder definir e poder aprovar e fazer as exigências que couberem para que ele faça a mitigação dos danos que seriam causados se não houvesse a mitigação. Doutora Cano, muito obrigado pela sua participação, foi muito rica a sua contribuição. Nós vamos estar, com certeza, nos debruçando sobre essas questões e vai constar no relatório final essas indicações aí para o prefeito, porque a lei ela é iniciativa do Poder Executivo, né? Então a nossa proposta aqui é auxiliar o Executivo ouvindo, né? E depois indicar para que faça essas alterações. Mas nós agradecemos muito a sua participação. Eu que quero agradecer a vereadora Glaucia, ao vereador João Batista pelo convite. É uma oportunidade também da gente esclarecer um pouco a função do CONDEMA, o trabalho da Secretaria. E nesses 9 meses que nós estamos, é a primeira vez que eu venho aqui à Casa de Leis para participar de uma reunião e fico muito agradecido por ter participado aqui com vocês. Ok? Muito obrigado, bom dia a todos. Quero agradecer também a assessoria do vereador Boni, do vereador Maurício da Vila Branche, que está nos acompanhando, além da assessoria do vereador João Batista, do Maurício Gasparini e da minha assessoria. Eu gostaria de chamar agora a Sandra Bento da Silva. Ela está representando aqui o Nilson Baroni, que é o atual presidente do Conselho de Moradia Popular. Bom dia. Bom, você vai precisar, nós estamos, está sendo transmitido pela TV Câmara, e então a gente precisa que você se identifique. Meu nome é Sandra Bento da Silva, eu sou engenheira civil da Coab e já fiz parte do Conselho em outra época e estou fazendo novamente parte do Conselho de Moradia. Muito que o secretário falou sobre os conselhos, eu também vejo isso, eu também participo do Comur, eu também vejo a mesma coisa, são as mesmas pessoas sempre participando. Eu acho também que tem que ter um rodízio de ideias novas. As pessoas seguram uma bandeira e continuam ela até o fim. Eu acho que as bandeiras têm que serem mudadas. Nós estamos... tem um futuro, tecnologias novas, tudo tem que ser alterado, né? E eu acredito muito também na participação da Associação de Engenharia de Ribeirão Preto,
Apesar que muitos membros do Sinduscom e da associação, mas nós estamos, na associação tem muitas ideias novas surgindo e eu sinto que está faltando mais a participação dela no Conselho de Moradia. Assento, né? É? Elas têm assento no conselho, eles mas têm não assento, participam. mas eu não tenho visto mais a Associação de Engenharia participar. Uhum. Pelo menos dessa vez que eu fui lá, eu não vi ninguém, nenhum Certo. participante. Eles participam mais do plano diretor, dessas decisões, mas eu acho que dentro do Conselho de Moradia há uma necessidade de uma participação. Porque a gente também tem que ver tecnologias novas de construção, não pode só manter aquele mesmo padrão. Né? Sempre é padrão alvenaria, e nós estamos mexendo com uma construção de baixo custo, que a gente tem que ter alternativas novas também de construção. Agora, eu tenho visto os pontos positivos dentro do Conselho. Por exemplo, o Movimento Livre hoje está conseguindo aprovar um projeto no Ministério. Isso é uma participação popular muito importante dentro do Conselho. São pontos positivos que eu tenho visto. Agora, eu acho que também não pode fugir do meio ambiente. Como o Ocano falou, o meio ambiente é muito importante, não só você tem que dar construção, a moradia para a pessoa, mas você tem que dar uma qualidade de vida para essa pessoa. Porque ela não vai viver dentro de um apartamento pequenininho. Ela tem que ter um lugar para o filho dela jogar bola, tem que ter um momento de lazer. Então, eu sou muito a favor de o meio ambiente estar participando mesmo, porque é aí que você vai ter uma qualidade de vida. Uma região que seja arborizada, bonita, para as pessoas poderem participar. Isso causa uma mudança de vida muito grande. Então, eu sinto que essas moradias têm que ter lazer para essas crianças, lazer para essa comunidade. Agora, na parte da constituição do Conselho, eu continuo vendo as mesmas pessoas participando, as mesmas comunidades. Claro, são as comunidades que vão ditar aquilo que eles necessitam, que eles estão precisando. Mas eu acho que tem que ter outras participações também, um rodízio de tudo isso. E da mesma forma, eu também acho que o secretário, o presidente do Conselho, tem que também ser do poder público, porque é ele que vai encaminhar ao prefeito, aos vereadores, aquilo que o Conselho definir, aquilo que o Conselho determinar. A questão é engessar a pauta, né? Porque a pauta ela vai ser sempre do governo, né? E não da sociedade civil. Então, né? aí também a sociedade tem que ter o direito de colocar aquilo que ela necessita, né? Uhum. Mas alguém tem que ser o caminho ao poder público, né? Tem que ter um caminho de chegar da sociedade ao poder público. Eu concordo em partes, no sentido assim, de que quando o presidente ele é do poder público e ele é o secretário, né, de fato as coisas caminham, né? Uhum. Porque se for alguém que seja da sociedade do poder público, mas não tenha poder de decisão, também ele não vai conseguir encaminhar para o gestor, né, para o mandatário, porque ele não tem, né, decide-se ali e morre ali, né? Mas ainda eu acho que tem muito... Não necessariamente tem que ser o presidente. Ele tem que ter a participação, mas não necessariamente tem que ser o presidente. Uma rotatividade. Tá, eu concordo também, claro, mas tem que ter uma participação, sim, efetiva. Porque é precisa efetiva, porque tem que ter um caminho para chegar ao poder público, aos vereadores, ao prefeito. Eu tenho visto muita participação do Dr. Ortega dentro do Conselho, e ele tem o que ele tem feito, inclusive para o Movimento Livre, não a nível só de Ribeirão Preto, mas a nível federal, que é o que ele tem executado. Vocês funcionam onde que fica a reunião? Então, a reunião do Conselho de Moradia é a primeira terça-feira do mês, ali no o antigo Hotel Palace, né? Sim. Às 8 horas da noite. Ela tem horário para iniciar e horário para terminar.
Então, desculpa, é das 6 às 8. Certinho. O horário. O horário bom. É. E o poder público tem participado? Tem. O poder público, assim, o que eu falo... Além de vocês. Além da gente. Então, a gente tem visto o pessoal do meio ambiente participa, a FAR, vários conselhos têm participado também, o pessoal do planejamento e que mais? Secretaria do Planejamento tem participado bastante, principalmente porque os projetos estão sendo viabilizados rapidamente. Eles não estão tendo muita demora mais para serem aprovados, né? Então, é o que, quando o doutor Ortega estava na Coab, é o sentido que ele quis colocar, é uma agilidade nesses processos. E estão tendo parcerias, e uma parte é dado para moradia popular. Tá sendo feito um trabalho bem dirigido para ser ágil. Tá, então, ele como está sendo feito, e toda a prefeitura está participando disso daí. É o meio ambiente, a Secretaria de Planejamento, o Transep, tudo para agilizar esses empreendimentos. Sandra, né? Eu gostaria de fazer algumas colocações assim, né, de uma forma geral. Eu queria falar com o Cano, mas ele saiu também, começando pelo meio ambiente. Hoje, assistindo um jornal pela manhã, e esse sistema de comunicação colocava a importância do verde, até mesmo na possibilidade da pessoa prolongar a sua vida por muitos anos com a presença do verde. Nada técnico da questão de oxigênio e outras coisas assim. A própria presença do verde está sendo assim discutido pela todos os campos da ciência, psicologia, filosofia e tudo mais, buscando o porquê. As pessoas que moram próximo a um lugar que tem o verde, essa é uma pesquisa que está sendo feita, tá? E eles chegaram já a alguns resultados que as pessoas têm uma vida 20 anos prolongado daquelas outras regiões que não tem. Então, é algo assim que a pesquisa não chegou ao fim, mas eles já estão dando alguns sinais. E eu vejo que em Ribeirão Preto, hoje, falando de moradia e meio ambiente, que são dois temas principais, eu costumo dizer o seguinte, falo publicamente, falo através da TV, eu penso, meu pensamento é que a nossa cidade hoje, Ribeirão Preto, é uma cidade que não está bonita. Vamos falar assim, não vou falar mais a palavra feia. Ela não está bonita no momento. Ontem, nós passávamos ali perto frente à próxima catedral, por exemplo, nós sabemos que é um tempo de seca, claro, sabemos isso, não estamos discutindo a questão das chuvas ou não, né? Mas nós vemos assim, por exemplo, antigos canteiros que foram preparados antigamente com flores, com o meio ambiente, ajudando e fazendo questão, hoje não existe mais em Ribeirão Preto, estão todos destruídos de uma forma assim que não atrai nossos olhares. Isso no centro da cidade e em toda a periferia. A periferia nós nem vamos falar. A questão de moradia popular, há uns anos, as gestões anteriores, quando construiu a Zona Norte, que é uma região e a Zona Oeste também, mas principalmente na região norte, onde foi construído conjuntos habitacionais e de uma forma, assim, naquela época, grande, né? Podemos citar alguns nomes, Simeone, Quintino, Marinsec, Geraldo Carvalho e tudo mais. Essas regiões não receberam planejamento, ok? Alguns pequenos pontos que essa habitação, que nós chamamos de habitação popular, tinha lá como área de lazer e verde, hoje sofreu a invasão, não tem mais espaço que ser feito. As pessoas saem da Zona Norte, naquela região de 10, 12 quilômetros, para ir até a Zona Sul para poder caminhar. Que de repente chega lá e encontra uma cultura diferente, um outro ambiente, às vezes não se sente que a distância já é um problema. E às vezes não querem ir, outros vão, uma minoria, porque isso eu faço porque eu acompanho esse trabalho. Outro problema que eu falo que eu sou cano, mas também não quero focar e voltar no seu, por exemplo, quando nós chegamos nos parques da Zona Sul, hoje nós sabemos que eles não oferecem mais ambiente propício para receber as pessoas, nem com água, nem com banheiro, com nada, né? E em outro momento a gente fala porque teria que estar com o meio ambiente. Então, voltando aqui, só para eu quis dar uma entrada, porque aproveitar nossa comunicação e fazer essa fala. Dentro da moradia popular ainda, é um assunto que existe assim,
interrogações assim a perder de vista. As pessoas querem saber como que está o planejamento, o que está sendo feito, o que será feito, por que não foi feito, por que não deu certo, por que as pessoas ficam numa fila extremamente já 30, 40 anos. Então, existem assim questões muitas para ser resolvido e para ser dito, né? Eu penso que o conselho seria assim um canal aberto onde as pessoas poderiam ter acesso a isso, né? Por isso que hoje, através dessa atualização que a nossa presidente Glaucia está fazendo, tanto na parte jurídica e tudo mais, nós temos também que buscar toda a comunidade, porque eu penso que a presença da comunidade no conselho, o resultado será grande para a nossa... Não podemos ter reuniões fechadas, discutir, fazer uma pauta e guardar. Não é isso. Nós precisamos saber o que está acontecendo, quais são os resultados, o que isso está gerando agora para o futuro, né? O que isso vai impactar no meu bairro ou não, né? Hoje nós falamos aqui em Ribeirão Preto, todo mundo está pegando uma carona aí sobre Zona Leste, Zona Leste. Uma cidade é construída só de Zona Leste, gente. Deixa os técnicos, os engenheiros, a política pública, o executivo, o legislativo cuidar, sim. Mas vamos falar das outras regiões que está esquecido de uma forma assim, até grosseira, né? As pessoas estão assim, sem saber o que vai acontecer nas outras regiões. Então eu queria deixar esse apelo, sabe? Quando nós falamos do Conselho da Moradia, pode ser que através desse trabalho que nós estamos desenvolvendo e outras coisas, outros jeitos, outras formas, que vocês nos ajudassem a fazer com que a população tivesse mais acesso a esses resultados da pauta de vocês, do resultado de vocês. Eu não sei, vamos pensar junto o que nós podemos fazer. E a última também, em consideração, para não ficar voltando depois, a Glaucia fez uma colocação para o meio ambiente, aqui também a Sandra já respondeu essa mesma pergunta, mas eu penso, não sei, se eu estiver errado eu vou estudar um pouco mais, mas eu penso que o poder de governo, ele tem que ser subdividido, né? Uma vez que você dá o poder para o governo, tanto na presidência do conselho, já no poder executivo, é bom, sim, porque as coisas andam, como nós falamos, mas nem sempre. Eu repito aquilo que a Sandra mesmo já falou. Eu penso que o executivo, hoje aqui falando diretamente da Coab, mas tem que estar presente no conselho, sim. Mas eu penso que um presidente que não faz parte diretamente do executivo seria assim, uma porta aberta para outras oportunidades e para que as pessoas pudessem discutir junto. Eu não vejo que é sadio, seja em qualquer esfera for, o poder de governo sempre está fechado no próprio poder. Eu acho que o poder tem que ser subdividido. Esse é o meu pensamento. Tá? Bom dia, obrigado. Diferente do meu, não. E eu acho que é a mesma visão que quando você vai no conselho, que você vê as pessoas, elas pedem casa, elas pedem um lugar para morar, elas não pedem qualidade de vida. Então, acho que é um todo, né? Então, tem que começar eles a também mudar a cabeça das pessoas que participam do conselho, que não é só casa que eles precisam, que eles precisam de uma qualidade de vida boa. Né? Infelizmente, o que a gente percebeu, né, nos últimos anos só foi pensamento de colocar dentro de um caixote, né? Então, um quadrado para colocar as pessoas lá dentro. E aí você olha as pessoas, eu me lembro do Eugênio Lopes e do Wilson Toni, que as crianças crianças pequenas, eram transportadas para a creche de ônibus, né? Sem cadeirinha, sem cinto de segurança, né? Então se preocupou em colocá-los dentro de um caixote, né? Não se preocupou em dar para eles a creche, né? A escola. E o que é pior, né? Os empreendedores, eles e o poder público não se atentou para isso, né? Não teve peito para barrar. As construções foram todas fragmentadas. O mesmo empreendedor fez 499 casas, unidades, para não construir 500 e ser obrigado a suprir de todos os equipamentos necessários, né? Então a gente viu Jamil Curo, Paulo Gomes Romeu, né? Que foram todos na mesma etapa 1, 2 e 3 do Paiva, na verdade, foi a Fazenda Baixadão. E com isso o poder público teve que construir escola, teve que construir creche, né? Hoje nós temos uma creche, né? Para que é o Quintino Vieira. Nós temos 2 escolas estaduais. Nós não temos creche naquela região. A única creche que nós temos é no Planalto Verde, no Quintino Vieira, e uma área totalmente, que teve uma expansão
urbana assim, sem precedentes daquela região, porque eu moro lá, e você não tem atendimento em creche, né? As crianças foram transportadas durante muitos anos em ônibus, né? E que fizeram parte do processo de remoção da favela, né? E então assim é muito triste a gente perceber, né, que na verdade as pessoas e os movimentos de moradia às vezes não se atentam para isso, né? E o poder público também não. Então eu fico feliz de ouvir a sua fala, essa preocupação, né, atual de que realmente vamos trabalhar por construção de moradia, mas com qualidade, né? Porque o que a gente percebe de fato as pessoas vivendo muito mal, né? Às vezes desistindo da moradia que eles recebem, né, também. E então eu fico feliz de ouvir a sua preocupação, a sua visão, né? Eu sei que você fala em nome do secretário, né, do presidente, então a gente espera que as coisas caminhem, né, com essa visão. Sempre foi a intenção da Coab tentar fazer algo mais humano. É que a gente está preso a financiamento da Caixa Econômica Federal, está preso a uma série de coisas que às vezes impede a Coab de ter alguma coisa, mas sempre houve estudo. A Coab sempre tentou elaborar creches, tem estudos de creche, de áreas institucionais. Inclusive lá no Heitor Rigon tinha uma área que era uma área institucional, infelizmente foi destruída não pelos moradores, né, porque os moradores não iriam fazer isso, mas foi invadida, destruíram. Então tem a mentalidade na Coab de se fazer algo humano, mas como eu te falei, até o próprio, quando você vai numa reunião do conselho, as pessoas não pedem qualidade de vida, pedem casa. Eu quero uma casa. E não é bem assim, a gente tem que fazer um todo, né? Bem-estar é importante. Então tem sim, sempre teve essa visão. Infelizmente a gente é preso a algumas coisas que não deixam a gente caminhar nesse sentido. Mas eu acho que tudo tem uma oportunidade para se caminhar dessa forma. Então, daqui para frente, eu acredito que a gente vai tentar cada vez melhorar a qualidade de vida do ser humano. Porque é importante a casa, é lógico. A visão do brasileiro é isso. Já é diferente na Europa, que eles não têm essa visão de ter casa. Para eles, alugar uma casa é tranquilo. Mas você vê, o brasileiro muitas vezes não tem emprego. Como é que vai sustentar? Como é que vai ter a casa? A nossa realidade é diferente. Então, tem essa concepção de você ter a moradia. É uma segurança. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que dar qualidade de vida, né? Tem que dar estudo para a criança, qualidade de vida, segurança, todo esse sentido. E a gente tem que caminhar para isso agora, né? Daqui para frente. Tem que mudar a mentalidade mesmo. Tá? Sandra, eu peço liberdade aqui para o vereador João Batista. Não é o foco aqui da nossa reunião, mas como nós estamos passando, né, agora aí pela TV Câmara, e depois essa reunião ela vai ser reprisada, eu acho importante você falar. Você falou do projeto do Movimento Moradia Livre, né? Movimento Livre. Isso. Queria que você falasse sobre isso. Então, o Movimento Livre, ele fez um projeto, foi aprovado, e na época o presidente era o Dr. Ortega. Ele fez o possível e impossível para conseguir aprovar esse projeto, e é importante que a participação popular do Movimento Livre conseguiu fazer um projeto com casas de moradia, não um projeto muito grande, e a Caixa Econômica aprovou e tentou aprovar para mais unidades, junto ao Ministério das Cidades, né? Então, a participação popular também executando, fazendo alguma coisa. E foi muito bom isso aí. E é isso que precisa, né? Que todos participem, não é só a Coab. A Coab ela está participando do Conselho de Moradia, porque está como conselheira, mas ela tem uma função e está participando de uma outra função também, que é para moradia de baixa renda, para a população mais carente,
E também ela trabalha no outro sentido, né? Que é seria o crédito associativo, com uma população de classe média que também tem direito à moradia, à qualidade de vida, ela está participando nos dois sentidos. Então, ela está fazendo a parte dela social e a outra parte dela como construindo outras coisas para outras classes sociais, classe média, que também tem direito ao acesso à moradia popular, né? Tem que alguém ajudar também a fazer. Tá, joia, Sandra. Isso é muito importante porque estimula, né, os movimentos, né, a associação de pessoas que lutam pela moradia, e não só conseguir via governo, mas se articularem, se juntarem, né, e de uma forma legítima conseguir a construção da sua casa, né? E nós entendemos que dessa forma a gente vai conseguir mudar essa mentalidade. Hoje as pessoas às vezes recebem a casa do poder público e elas vendem na primeira dificuldade, nos primeiros 6 meses elas vendem, comercializam, né? Agora, quando eles participam do processo todo, há um empoderamento, né? Eles realmente, de fato, eles valorizam, porque eles participaram de todo o processo. Então, nós acreditamos muito nessa linha de atuação, né? Nós vamos ter um modelo diferente. As pessoas, de fato, elas vão se fixar na moradia, elas vão desenvolver a sua comunidade, né? Então, novos parabéns. Pensamentos, né? A gente tem que ter novos pensamentos. Obrigada. Obrigada, senhora vereadora. Nós não temos mais nenhuma questão para colocar. Nós agradecemos a sua participação e dizer que também estamos à disposição para qualquer alteração na lei, adequação. Essa comissão aqui está à disposição. Obrigada, vereadora Berenice, vereador João Batista, pela atenção. Obrigada, Sandra. Gostaria que, né, considerações finais de tudo isso que nós falamos, eu quero só repetir, né, o que eu já falei, sobre uma grande preocupação que nós temos com a nossa cidade, né? Quando nós falamos bastante hoje sobre meio ambiente, sobre moradia, eu chamo a atenção então de toda a nossa cidade para que possamos pensar juntos. O que acabamos de ouvir aqui agora, um testemunho, né, de um movimento, pessoas que pensam no bem, estão dando sugestões. E nós temos muitas associações, muitos movimentos e muitas pessoas trabalhando, querendo construir uma cidade melhor. Então, que possamos juntos, né, fortalecer essa visão. Se eu cooperar, se eu estiver junto, se eu colaborar, o que eu posso fazer? E nunca ficar esperando só o poder público resolver todos os problemas. Nós podemos juntos, sim, construir uma cidade melhor. Eu não sei se todos conhecem com facilidade todos os bairros. Alguns anos atrás, por exemplo, foi construído um bairro em Ribeirão Preto, Maria Casa Grande, com pequenas casas, muito pequenas, para baixa renda mesmo, né? E esse problema social que a Glaucia acabou de colocar, de que muitos têm vendido suas residências e retornado ao ponto inicial onde estavam, e sabemos disso, é um trabalho que tem que ser feito uma fiscalização melhor, porque ali foi feito um empreendimento. Isso acontece em todos os setores, todos os bairros e tal. Quando eu falo desse bairro, eu queria citar, por exemplo, nós temos próximo à avenida marginal desse bairro, uma grande área pública, né, que não é utilizada. Não é utilizada. Futuramente serão construídas avenidas, eu sei que existem projetos para isso, mas a área é grande, não tem nada. Ela está sendo utilizada só para depósito de lixo, né? Quem passar, há poucos dias foi feita uma fiscalização, cercaram uma parte e tal, mas a grande parte é uma invasão e uma quantidade de lixo grande. Eu citei um bairro, mas nós sabemos que em Ribeirão Preto são vários, em quase todas as regiões tem esse mesmo problema. Então é um momento de sentarmos juntos mesmo e trazer esses movimentos das comunidades, as pessoas que estão pensando num bem melhor para a nossa cidade, para discutirmos juntos e podermos também tomar algumas decisões, junto com o poder público, aproveitar melhor essas áreas, porque as casas já estão construídas. Há espaço para melhorar o verde, o bem-estar humano, né, que nós acabamos de falar das pessoas naquele lugar. Será que isso não seria motivo? Uma razão para essas pessoas pensar duas vezes se deveria deixar aquele lugar e voltar para o seu ponto inicial, né? Ou não. De repente, mas o poder público não consegue sozinho. Sabemos isso. Vamos buscar ajuda, né? Vamos buscar ajuda com as empresas, com
com as escolas, com as universidades. Termino a minha fala aqui dizendo, há uns anos atrás, uma das nossas universidades de Ribeirão Preto, os alunos plantaram, certa região da cidade, uma quantidade de árvores. Eu acompanhei, eu estive acompanhando desde o plantio. Hoje nós temos uma pequena floresta naquele lugar. Ali, um gesto tão simples, os alunos foram lá e fizeram isso, e por que não, né? É possível. Então eu termino assim dizendo, agradecendo a todos por esta reunião bem assim produtiva, e vamos tirar daqui então agora com os trabalhos junto com a nossa presidente Gláucia, aquilo que nós podemos somar junto com os conselhos para melhorar, atualizar, né, Gláucia, porque quanto tempo precisa de atualizações. E é isso. Meu muito obrigado a todos, que possamos ter um ótimo dia, né, e trabalhar bastante para que Ribeirão Preto venha ficar cada vez melhor. Bom dia a todos. Obrigada a todos pela participação, pelas contribuições, e eu declaro encerrado então mais essa reunião da Comissão Especial de Estudos. Obrigada.